O que é? O Dedê tá cravando aqui, então, o Michael titular? Eu acho, Loirão. Será? Eu acho, pô. O Flamengo não tem esse problema. Ele tem tanta qualidade no elenco que o que começa jogando ou entra no segundo tempo... Você vê, o Léo Ortiz foi contratado como zagueiro, mas tem jogado basicamente como volante. Então, nessa equipe, tem se destacado, não é? Agora, uma notícia de momento importante para a torcida do Flamengo. O Carlos Alcaraz, argentino, 21 anos, estava no Southampton, na Inglaterra, foi contratado e oficialmente anunciado pelo Flamengo. Contrato até 2029. É mais um reforço para esse elenco que já é extremamente recheado. Recheado, a diretoria, obviamente, monitorando os jogadores, porque você contratar um jogador jovem com esse potencial, óbvio, né? Tem que se concretizar a qualidade técnica jogando pelo Flamengo, que jogar no Flamengo sempre é uma pressão muito grande. Que ele se adapte, que o torcedor tenha paciência, tá num time que tem muita qualidade e vai dar tempo para ele ter essa adaptação com um pouquinho mais de tranquilidade. A torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do tenista Carlos Alcaraz, né? Pedindo, vem, você vai ser feliz, até é engraçado isso, mas enfim. Que está disputando o Aberto dos Estados Unidos. Enfim, essa nova geração também dos tenistas, mas em relação ao jogador, ao atleta, que ele tenha muito sucesso, que não é fácil você mudar de país, uma outra cultura, um outro idioma, enfim, uma outra situação de vida. Tomara que ele se adapte rápido. Agora vamos ao ponto central dessa história toda. Bora. E aí, hoje, especificamente, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, quem é o favorito para vencer? Loirão, para mim o favorito é o Flamengo. Ainda assim? Para mim o favorito é o Flamengo por causa da característica de jogo que o Flamengo tem. O Rogério Ceni já na coletiva falou que o jogo do Bahia é um jogo muito mais de construção. O Bahia não tem jogadores de velocidade do meio de campo para frente. Então é um time que vai ter que ter... Mas tem qualidade técnica no meio campo. É um time e tem lei do ex, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. É um time que vai ter que ter o toque de bola bem refinado para esse jogo. Porque se você começar a entregar a bola muito pro Flamengo, vai ser surpreendido. O Flamengo vai conseguir fazer gol. Porque além da questão de criatividade que o Flamengo tem jogadores de velocidade. Eu acho que o Michael vai jogar justamente por ter essa característica, e você jogando fora de casa é importante você ter uma válvula de escape. E também se ele ficar como opção para o segundo tempo, pode ser também naquele momento em que os jogadores estão cansados do Bahia, você coloca um atleta já que tem essa velocidade, tem essa característica de partir para cima, não é? E ele é um cara que ele deixa os marcadores bem confusos. Isso a gente acompanhou bem no Flamengo e menos um pouco na Arábia, não é? Agora a gente pode ver o campeonato saudita, tudo aqui na Band, então tá tudo tranquilo, não é? Agora, como nem tudo é só profissionalismo, nem tudo é só analisar a Copa do Brasil. E o Flamengo enfrenta hoje o Bahia pela Copa do Brasil, tá? É na Fonte Nova o jogo, contra um adversário dificílimo. É o Flamengo mais uma vez contra o Rogério Ceni, hein? O Rogério Ceni que é freguesaço do Flamengo, desde que ele saiu do Flamengo, por onde ele passou os números são ruins para o Rogério Ceni, e a gente tem muita informação também para passar das novas contratações, tá? Desse Flamengo. A gente vai voltar em quanto tempo para a rádio, Kaique? Quanto? Bom, a gente está voltando para a rádio em 2 minutos, então não vou falar ainda das negociações do Flamengo para a gente falar também para a galera da rádio. Agora, velho Vamp, Flamengo e Bahia, tá? Flamengo e Bahia na Fonte Nova. Quem é o favorito desse confronto? Então, é isso que eu tava te falando, Tico. Em relação ao primeiro jogo, né? Parei para pensar bem, digo, bom, a mesma coisa que eu falei do São Paulo em relação ao Atlético Mineiro. Eu tava vendo hoje pela manhã, todos os ingressos vendidos na Fonte Nova. E o que é legal, eu gosto de equipes assim que você decora, né? Na cabeça. Por exemplo, se você pegasse o Flamengo com todo mundo, tá todo mundo hoje, a cavalaria todo do Flamengo, sem ninguém estar lesionado. Todos os jogadores, Vina, Rascaeta, todo mundo. Quem seria o time titular do Flamengo hoje? Quem seria o time titular do Bahia? O Bahia já escala de cabeça aqui. O Bahia, o Rogério repete, principalmente no meio campo para frente, ele bota ali o Caio Alexandre, né? Caio Alexandre, o Lucas, que veio do Santos, que foi pra lá, o Lucas. Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Tassiano e Everaldo na frente.
Essa base ele tem. Aí no lado esquerdo ele pode optar pelo o Juba ou pelo Iago, que veio lá do futebol alemão. Aí você tem Arias e o Gilberto, né? Não, os dois laterais direitos. Aí na zaga tem o Canu ali, Vareia, o Vitor Cuesta, né? Tem Cuesta, tem Gabriel Xavier. Gabriel Xavier. Tem uma base. Aí se o Flamengo tivesse hoje com todo mundo, quem seria o time titular do Flamengo com o Tite? Seria Hoje? Hoje. Time Rossi. todo mundo. Rossi, Tem ninguém lesionado. Varela. Vamos ver se o Mauro concorda. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos e aí a gente continua aqui a resenha. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando do confronto, hein? Flamengo e Bahia lá na Fonte Nova hoje. Hoje o mando de campo é do Bahia, ou seja, Bahia e Flamengo. O Vamp tá falando sobre essa situação do confronto, que é um confronto bem equilibrado. Agora, só retomando, você acha que quem é o favorito para a classificação e pro jogo de hoje? Flamengo favorito para a classificação, pro jogo de hoje o Bahia. Você acha que o Bahia ganha hoje, mas o Flamengo classifica? Classifica. E aí você estava perguntando a A cavalaria, o Flamengo sem ninguém tá lesionado, todo mundo inteiro. Para um jogo desse aí de Se o Mauro discordar, ele me fala. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pereira também. E Ayrton Lucas por enquanto. Aí eu acho que ele nesse jogo na Bahia ele é com o Vina. Não, mas o Vina não tá jogando. Você escutou o que eu falei? Você tá dizendo sem desfalque. Eu falei todo mundo do Flamengo, cavalaria toda, ninguém lesionado. Eu Ayrton Lucas do mesmo jeito. Você acha que ele adivinha? Difícil dizer. Para esse jogo de hoje, eu acho que ele ia com a força. Para marcar, o Vina marca melhor, fora de casa. Aí você teria Pulgar, De La Cruz. Isso. Arrascaeta, Gerson, Pedro... E Cebolinha. Esse pra mim... Esse é o todo mundo... Mas o Luiz Araújo hoje tá difícil botar ele no banco. Se tivesse todo mundo aí, eu acho que o Tite ia com esse time aí. Esse é o time titular, Mauro? Eu também acho. Eu acho que o Luiz Araújo seria opção. Se ele tivesse todo mundo à disposição nos jogos, se ele fosse escalar força máxima. Mas o time hoje deve ser Matheus Cunha, né, que é o goleiro da Copa do Brasil, é bom lembrar, não é o Rossi. Varela, hoje deve ser Varela. Fabrício, Léo Pereira, Ayrton. Léo Ortiz, Pulga, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Esse é o time. O de hoje? Hoje. Com o Léo Ortiz. O Michel não pode jogar, né, mano? Pode, mas eu acho que ele vai encher o meu campo. Repete pra mim, por favor, mano. Não é uma informação, o que eu acho, tá? Repete pra mim, por favor, o que você acha? Eu acho que vai ser Varela ou Wesley. Acho que ele vai de Varela. Porque é mais defensivo. Marca mais e tal, o Flamengo vai ser muito atacado. Ele tem jogado muito bem o Varela, né? Tem feito ótimas partidas, muito regular, ganhando todas as disputas, tá muito bem ele. Dentro daquilo que se propõe a fazer. Ele não cruza, não dá assistência. Ele é um lateral mais defensivo, né? Como o Alexandre também. E é bom você ter opções assim, um lateral que ataca no corredor, o outro que protege bem a defesa. Enfim. Mas então hoje, Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas, Varela, lateral direita, a zaga que ele considera titular, com o Fabrício, Léo Pereira, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo. No meio campo, Pulga, titular, Léo Ortiz, para encher mais o meio campo, Gerson, De La Cruz. E no ataque, Bruno Henrique, não pode jogar com Carlinhos, que já jogou Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e Luiz Araújo. E Michel fica no banco como opção. Aí no domingo, contra o Corinthians, aí pode ser que ele mude. Que ele queira ter os dois pontas e puxa o Léo Ortiz para a zaga, não o utilize. No domingo é outra história. Mas eu acho que hoje o time vai ser esse. Eu imagino que ele vai botar mais alguém no meio campo. Vai botar o Igor Jesus? Everton Cardoso? Não vai colocar o Léo Ortiz. Isso pode ser. O Alan não pode também, tá machucado. O Alan tá machucado? Então, tudo indica que vai ser essa escalação. O que eu imagino, não é uma informação, é mais uma imaginação minha aqui. Pelo que tem, né, Mauro? E pensando que o Tite vai tentar colocar. Por quê? O Bahia tem um meio campo forte e gosta de controlar o jogo por ali. E no jogo do Brasileiro, que o Flamengo já estava desfalcado pela Copa América, o Bahia teve mais posse de bola, dominou boa parte do jogo. Só que o time é muito arame liso, né? O time que cria muito para fazer um gol é uma dificuldade. É o grande problema do Bahia do Ceni. É um time que tem volume, controla os jogos, muitas vezes com a posse, mas ele não transforma às vezes em chances e em gols esse volume de jogo. Domingo, até contra o Botafogo, criou várias chances, mas perdeu todas elas, né? Parou no goleiro John, na parte final do jogo em especial. Antes de passar também por momentos que o Botafogo esteve muito perto de abrir o placar. Os dois times tiveram a oportunidade de marcar, foi um jogo bom. Mas eu acho que o Tite vai tentar igualar ali o meio campo.
para não ficar o jogo muito à feição do Bahia. Agora, durante o jogo pode acontecer. Dado, se ele tiver em vantagem, o Bahia, ele quiser ter jogadores rápidos, jogar mais em transição, aí pode lançar um Michael no segundo tempo. O Michael deu uma cansada no segundo tempo, que é normal. De novo que a gente falou da questão do atleta, né? O cara está treinando, está jogando lá na Arábia Saudita. Ele ficou mais ou menos uma semana sem fazer nada. Alguém acha que ele estava treinando? Estava se despedindo dos caras, pegou avião, voltou para o Brasil, foi para o Rio e tal. Aí treinou um dia, sexta-feira, não, sábado, né? Se apresentou na sexta, sábado treinou, domingo, com os companheiros, domingo jogou. Segundo tempo, o Michel estava mais cansado. Então, ele fica como uma opção para o segundo tempo. É o que eu imagino. Já o jogo de volta, aí ele vai ter Alexandre, se estiver já em plena forma, já inscrito. Alcaraz, ele vai ter. O Michael em melhor forma. O Plata, se for contratado de fato, deve ser. Ele vai ter a volta do Arrascaeta até lá, provavelmente. O Pedro e até o Gabriel. Então ele vai ter muito mais opção no jogo de volta, né? Então você vê como o Copa do Brasil, com essa distância entre as partidas, as coisas podem mudar muito de um jogo para o outro. Para melhor ou para pior. Aquele que está inteiro, depois de 3 caras machucados, o outro volta da seleção machucado, isso não sabe. Mas se tudo correr bem para o Tite, ele vai ter muitas opções no jogo de volta. Então o jogo de hoje para o Flamengo é um jogo assim, empatar, sabe, ficar na briga. Se for muito dominado, se perder por um gol também pode ser uma coisa reversível. Porque ele vai estar muito mais forte no jogo de volta, creio eu, com muito mais jogadores à disposição. Só que o jogo de volta tem um detalhe. É quinta-feira, 9h45 da noite, a data FIFA é terça, né? Aí na quinta joga Flamengo e Bahia no Maracanã. No domingo, Flamengo e Vasco no Maracanã. E na outra quinta, Flamengo e Peñarol no Maracanã. Tudo no Maracanã, mas são 3 jogos por 3 competições diferentes. Um decisivo que é contra o Bahia, o outro também, lá na outra ponta, super importante contra o Peñarol. E no meio o clássico contra o Vasco. Brasileiro também. No brasileiro, mas é um clássico contra o Vasco. Você tem que pensar com certo carinho, né? O Vasco está num momento muito melhor do que quando tomou de 6-1. Uma coisa, Mauro. Boina. Lembra do Boina? Era o Boina. Ô, Mauro, O Boina faturou 1 milha, meu irmão, de euros e meteu o pé. Chutaram ele. Saiu feliz daqui o Boina. Pô, tá lá curtindo. Deve ter culpado Boina pra caramba. Não tem culpa nenhuma, cara. Os caras contrataram o cara. O cara veio aqui. Deu certo, paga a multa, foi embora. Contratou, aí depois tiraram a SAF. Tiraram a SAF. O Pedrinho tirou. Eu tava vendo assim, né, sobre os duelos e sobre até os 20. Figura simpática até o Boina. Boas entrevistas. Eu tava vendo hoje pela manhã, antes de vir pra cá, né? Ganhou um vinho do Abel. Ganhou lá e ganhou o vinho e pegou e comprou. Ele é Álvaro. Álvaro Pacheco. Eu tava vendo assim, hoje, né, antes de vir pra cá, sempre assisto os outros programas, né? Eu tava vendo o Marcelo Barreto falando lá no Sport TV. E uma coisa interessante, ele falou, Bahia e Flamengo são as 2 equipes do futebol brasileiro que jogam a moda antiga. Sai jogando com os zagueiros, no meio campo, chega no ataque, tocando a bola. Os demais faz transição rápida, o mesmo estilo de jogo, quase a mesma coisa. De tocar, sair jogando, tocando. Fluminense também com o Diniz, né? Com o Diniz, mas ainda tem um pouco não, ainda tem bastante do Diniz no time do Fluminense. Mas assim, falando... Você não tira isso... Falando assim, para esse duelo. Sim. É quase o mesmo jeito de jogar aquilo que a gente aprendeu, ó. Sai jogando com o zagueiro, passa no pé dos volantes para chegar no ataque. Os demais clubes brasileiros é isso mesmo. Ele falando, Flamengo e Bahia vai para um duelo agora, que é quase o mesmo estilo de jogo. O Atlético é o time de maior posse de bola no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. E o menor posse de bola é o Fortaleza. Fortaleza é um time de velocidade de transição o tempo todo. Botafogo também. O Fortaleza, domingo contra o Corinthians, teve uma certa dificuldade, acho que no momento que o Corinthians estava mais fechado. Quando o Corinthians fica mais agressivo, começa a sair mais, é quando começa a surgir o espaço. O Fortaleza quer isso o tempo todo. O Bahia é o contrário, né? É outro gosta de sair jogando, passa a bola pelos volantes, pelos meias para chegar no ataque. Teve um dia até que eu estava conversando com